Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de viajar por mais de uma semana seguindo a linha da Sorocabana para ir buscar na zona da fronteira a cabeceira de uma boiada cuiabana, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV convida os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro para participar da nossa porfia violeira. E já vai começando a função com a apresentação da prosa abrideira do dia. Em assunto que carece de prazo maior de prosa e entendimento, como é o caso de aprender a fazer as melhores combinações genéticas, produtivas e estéticas da vacada parideira com os touros mais indicados para garantir que o rebanho da propriedade possa ter o esperado ganho de qualidade, o nosso aconselhamento é para que o companheiro pecuarista consulte sempre um especialista neste riscado, para não ficar arriscado de dar algum passo errado, né? E foi para dar atendimento a este requerimento que a gente criou e apresenta agora esta sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Arlindo Sense, do município de Bela Vista da Caroba, no sudoeste do Paraná. Ele conta que tem um plantel de vacas criadeiras formado por fêmeas Nelore e por cruzadas F1 Braford. O caso é que ele está querendo entrar com o touro da raça Purunã no rebanho, mas está em dúvida a respeito de usar essa genética nas cruzadas ou nas vacas Nelore. Pois então, tendo feito a perguntação, a gente agora sai de banda para escutar a resposta que o Zadra vai dar. Olá, Arlindo. Bem, você com essas matrizes zebuínas e as meio-sangue Braford zebuínas, né, no seu caso são Nelore, né? Então você tem matrizes muito boas, muito rústicas, que servem muito bem para cruzamento, como base de cruzamento, já que a Nelore é a base de todo o cruzamento, e essa meio-sangue Braford Nelore, ela é uma vaca 31, que é o apelido, filho de uma... sempre filhas ou filhas de animais bimestiços, os compostos como Brancos, Braford, Canchim ou Santa Gertrude sobre zebu, gera uma fêmea 31% de sangue taurino, né, europeu. Então eu apelidei essa fêmea de vaca 31. Essas vacas 31 são muito boas, são uma base muito boa, muito rústica, como eu falei. O Purunã, ele vem de Canchim, Charolês, Caracu e Angus. É um composto que tem uma pequena porcentagem de raças adaptadas, no final, o Caracu tem 20%, de zebu ele tem uns 12, 13% por conta do Canchim, que foi usado. Então, ele tem 70% mais ou menos, ou 60 e poucos por cento, de sangue europeu, raças do frio, ou seja, ele é um composto que tem um metabolismo alto, um bom metabolismo para coxo, para se desenvolver bem e para também o inverno se proteger, porque ele cria pelo. Ele é um animal bem europeuzado, como eu quero dizer, como eu digo para você. Então, o Purunã, o melhor, como ele já é um animal europeuzado, o ideal é você usá-lo sempre com gado zebu, porque você gera mais heterose. Logicamente, você vai ter também heterose máxima sobre as Braford, as meio-sangue Braford Nelore. Por quê? Porque o Purunã não tem nada de Hereford, ok? Então, a ideia de você usar o Purunã, tanto faz você usar no Nelore quanto no Braford. Pelas filhas, por as filhas de Braford Nelore ter um pouco mais de leite, quero crer, acredito que a desmama do Purunã nessas fêmeas 31 Braford serão muito boas, serão um pouco maior do que as filhas de Nelore, mas tanto faz você usar o Purunã na Nelore quanto você usar na meio-sangue Braford Nelore, serão excepcionais, você terá excepcionais resultados, ok? E aí você tem também outras opções de bimestiços, como o próprio Santa Gertrudes, para ter choque de sangue. Se você quiser usar um taurino adaptado, o Bonsmara vai muito bem, o Senepol, o Caracu nesse gado azeboado, ok? Porque eles se complementam muito, são raças taurinas puras, tá ok? Espero ter respondido sua pergunta, Arlindo. Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo cumprido já quase a metade da jornada que tinha sido combinada para o serviço do dia, a gente faz aqui um intervalo para não cansar demais o mestiço,
mas volta num instante para dar continuação na função. Já não é mais assim tão recente, mas para a maioria dos companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, o DDG ainda é uma grande e excelente novidade para diversificar a alimentação do gado nas propriedades de pecuária, principalmente no centro-oeste do país. Reconhecido como boa fonte de proteína e outros nutrientes de qualidade, o produto, que na sigla em inglês quer dizer grão destilado seco, é o que sobra, digamos assim, né, do milho depois da fabricação do etanol, um tipo de indústria que está crescendo muito no Brasil Central. Pois então, para adquirir maior conhecimento a respeito do DDG e de como ele deve ser usado na dieta dos animais, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Bárbara Souza Mota Neta, do Laboratório 3R Ribersolo, que é especialista nesse assunto e vai participar da função falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Boa noite, Bárbara. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, porque a principal serventia da nossa casa aqui é simplicidade, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite, pessoal, todos que estão assistindo. Foi um prazer, na verdade, de participar e falando de um tema tão importante hoje para a produção animal, que é o DDG. Pois é, o prazer é nosso, viu? Ô, Bárbara, explicando então assim para a gente que não é técnico, né? O que vem a ser o DDG? O DDG, ele vem da sigla em inglês, como você falou, né? Dry Distillers Grains. Ele refere-se ao grão seco de destilaria, que ele é o quê? Ele é um resíduo do produto, né, da produção de etanol de milho. Hoje, esse produto, quando ele é fermentado na indústria, retira-se o amido e a partir daí sobra esse resíduo. E quando ele é seco, ele vem como o DDG, e quando ele vem na sua forma úmida, né, antes do processo de secagem, que é o WDG. Agora, como é que está hoje a oferta de DDG no Brasil, hein, Bárbara? Sidney, a oferta de DDG ela tem crescido, né, rapidamente, até porque ela anda no sentido da produção de grãos, né? Como a gente aqui em Mato Grosso, a gente teve uma safra recorde, né, de produção de milho ano passado, em 2023, então com isso cresceu grandemente a produção de DDG. Isso, assim, foi um ingrediente que veio para ficar disponível para a produção animal, né, junto com essa grande produção de grãos, né, da produção de etanol de milho. Eu achei interessante que é uma estrutura que está se montando, né, em torno da produção de etanol e que tem como resultado bem interessante também esse tipo de produção que está ajudando muito o pecuarista, né, Bárbara? Sim, sim. Hoje o DDG, se a gente for olhar uma fonte de proteína que está disponível no mercado para a produção, né, para a alimentação animal, ela apresenta um baixo custo, é um ingrediente proteico que está aí no mercado concorrendo com o farelo de soja. E se a gente for olhar em questões de valores, né, o último levantamento foi feito de janeiro, aqui em Mato Grosso, a tonelada do DDG estava custando R$ 1.272. E se a gente for olhar, por exemplo, farelo de soja, estava R$ 2.200, R$ 2.100. Então, assim, é uma proteína de baixo custo que a gente tem com alta disponibilidade hoje no mercado, além de contar que ela entra como uma fonte de energia, claro, que não como o milho, mas também como fonte de fibra na dieta destes animais. É isso que eu ia te perguntar, né, Bárbara? Dá para usar o DDG como substituto de outros produtos mais tradicionais da alimentação do gado? Você falou, por exemplo, do farelo de soja, né? Tem que complementar alguma coisa? Tem que fazer ajeitar de alguma forma essa ração? O primeiro passo que a gente tem que entender é o processo que esse DDG passou, né? O processo de fermentação, para a gente saber se ele é um DDG, se ele tem solúvel em sua composição, se ele é de alta fibra ou de alta proteína. E para isso, como que a gente vai entender a composição desse produto? Através das análises laboratoriais. A partir daí, a gente pode incluir esse produto na alimentação dos nossos animais. E assim, a partir daí, a gente vê que tem o DDG de alta proteína, que ele bate mesmo assim, ele tá ali para brigar com a questão do farelo de soja, ele briga com os outros ingredientes proteicos, porque ele tem um baixo preço e entrega alta proteína, e é uma proteína de alta degradabilidade. Isso que você tá falando é muito importante, né, Bárbara? Quer dizer que o DDG que a gente encontra no mercado para comprar não é tudo igual, né? Não, exatamente.
O processo do DDG ele influencia diretamente em sua composição, principalmente a questão da secagem dele. Quando ele é o produto úmido, né, antes de se tornar o DDG, ele é o WDG, que é o úmido, com cerca de 35% de matéria seca. E aí ele passa pelo processo de secagem, aí ele vai para 90%, 92% de matéria seca. E esse processo de secagem, se você não tiver muita atenção, a indústria, né, ela tem que ter muita atenção com isso, porque pode estar queimando o produto e isso faz a composição dele variar. Então, tá aí a importância da gente entender o processo de produção, comprar, né, quem for o produtor que for aderir ao uso de DDG para os seus animais. Entender o processo, tem que ser de uma indústria confiável e também fazer as suas análises laboratoriais para, junto com o seu nutricionista responsável, ele formular a melhor dieta visando, né, o maior ganho de peso e desempenho desses animais. Quer dizer que é importante que ele sempre faça, até antes de comprar ou na hora de comprar, que faça essa análise no laboratório, Bárbara. Geralmente as indústrias vão entregar um produto com uma análise, mas a gente tem que certificar do que a gente está recebendo daquele lote, né? Qual é o valor real de proteína que a gente está recebendo? O quanto por cento de matéria seca que a gente está recebendo? Será que ele está nos padrões que são os legais para a gente estar utilizando na alimentação? Então, assim, para a gente estar conferindo tudo, a melhor coisa é a gente estar analisando, né? Agora, Bárbara, o DDG, ele pode ser armazenado na propriedade e em que condições? Pode sim. Os fabricantes, né, a indústria, ela dá um prazo de 1 ano para o DDG. Como? Se você armazenar em locais secos, livre da umidade, fechados, para que não tenha contato com sujidades ou pragas, né, ou roedores, lugares que tenham muita umidade. Esse DDG vai criar ovo. E também a gente pode falar a questão do WDG, que é mais próximo da indústria, se tende a usar o WDG com todo o preço da tonelada, só que o WDG você usa muito mais rápido na propriedade, 3, 4 dias. Já o DDG que é seco, você pode deixar ali desde que armazenado de forma correta até 1 ano. Bárbara, a gente está com um pequeno probleminha aí com o seu áudio. Queria que você mudasse um pouquinho de posição para ver se melhora. Você está me ouvindo bem agora? Tô sim. Tá. Para a gente completar a prosa, então, Bárbara, a maior parte do consumo de DDG no Brasil é nos confinamentos, né? E nas outras atividades, você pode usar o DDG normalmente? Estou falando, por exemplo, gado de leite, gado em semi-confinamento. Dá para usar o DDG sem problemas? Utiliza sim. Hoje o mercado... ele está utilizando, a indústria de ração já está utilizando tanto para suplementos para os animais, tanto em sistemas de terminação a pasto, animais que estão em pastejo, eles utilizam suplementos que vai DDG em sua formulação até em substituição a outros ingredientes, né, que tem um alto valor. A gente pode citar até, por exemplo, suínos utilizam na sua dieta, aves utilizam, ovinos, caprinos, não só os ruminantes, os não ruminantes também já estão utilizando. Hoje a indústria ela avançou muito nessa questão, as pesquisas, né? Então, tem estudado muito a questão dos níveis de inclusão para não limitar somente aos ruminantes, que são os bovinos. Tá certo. Bárbara, muito obrigado pela sua participação, viu? Assunto muito interessante. A gente vai voltar a falar nisso, porque a tendência é que isso cresça mais e desperte a atenção também de pecuaristas de outras regiões do país, né? Então, eu volto a procurar você para a gente prosear mais sobre o assunto. Obrigado, viu, Bárbara? Grande abraço para você e para toda a turma aí do Centro-Oeste. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Até mais. No transporte de boiada, a peonada está acostumada a fazer sacrifício e, por isso, todo mundo sabe bem o benefício que traz para homens e animais uma parada ligeira no serviço com mestiço. E atendendo, então, a esta precisão, a gente vai interromper por um instante a função para retomar a nossa falação logo em seguida com a discussão do caso passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Faltando agora só 380 dias para começar o carnaval, neste nosso calendário muito especial, o mercado pecuário já está voltando a funcionar e o carretão está varando chão no estradão, mas numa toada muito sossegada. É já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. Aguarde. Estando o gado engordado e o seu custo devidamente calculado, o caso agora é de apresentar a boiada no mercado, mas antes carece de ser justo o que está sendo falado no eito a respeito da arroba e da sua cotação.
E faltando agora só mais 380 dias para começar o carnaval e com o Ano Novo Brasileiro já estando entrado e estreado nesse nosso calendário muito especial, o mercado pecuário voltou a funcionar e o carretão já está varando o chão no estradão, mas ainda numa toada muito arrastada, né? Pois então, para saber direito de que lado o vento está batendo no eito, a primeira questão é prestar atenção no caso acontecido com o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro nestes dias derradeiros. E a este respeito, a conta ainda não foi fechada, mas já deu para ver que o açougueiro ficou bem satisfeito. O problema é que, considerando a entrada da quaresma, a chegada da safra do capim e ainda o começo da metade fechadeira do mês, que é quando o salário do trabalhador brasileiro cria asas e vai embora, o que não deve faltar de agora para frente é dificuldade e trapeira para atravancar o caminho dos companheiros brasileiros. Também por conta disso, o comércio atacadista de carne com osso, que estava embicado num trieiro altista desde o começo deste mês presente de fevereiro, agora já está querendo pegar um rumo diferente. Repare, amiga pecuarista, que da semana passada para cá, a carcaça casada de macho inteiro, por exemplo, ficou estável, sendo negociada aqui na Praça Paulista a R$ 14,85 o quilo. No mesmo período considerado, o porco no atacado teve alta de 9,8%, indo para R$ 10,10 o quilo, enquanto o frango subiu 4,5% para R$ 7,00 o quilo. Isso quer dizer que, pelo menos por agora, os dois concorrentes do boi perderam um pouco do seu poder de concorrência para disputar a preferência do consumidor. Por outro lado, todo mundo no mercado tem perfeita sabedência de que, com o verão já tendo passado da metade e ficando cada dia mais perto do seu fim, é certo sim que, com a entrada da safra do capim, a oferta de gado terminado vai aumentar, né? Aí, como logicamente não dá para deixar a boiada esperando eternamente na invernada, a recomendação é de pisar leve no chão e fazer sempre a comparação entre a cotação que está sendo falada na praça e o custo de manutenção dos animais na fazenda, para não arriscar de começar uma negociada em hora errada. Fechando o compasso e passando o traço nesta conta, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que em 4 destas praças consideradas, a arroba caiu, e só em uma única e solitária ela foi na direção contrária e subiu. Esta uma foi o oeste do Rio Grande do Sul, onde o boi avançou para R$ 8,00 redondos o quilo vivo, o que corresponderia a R$ 240 se o negócio fosse em arrobas, isso no prazo de 30 dias e ainda para descontar o fundo rural. Já em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, a machadada do comprador no mercado acertou o preço do macho, que foi cortado para R$ 225. No oeste da Bahia, o fazendeiro que, por desventura, está precisado de dinheiro, já está sendo obrigado a entregar boi por R$ 230. E no oeste do Maranhão, a vaca piorou para R$ 190. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o caso foi de estabilidade, com o macho sendo falado na base de R$ 235. Eu fui morador na fazenda do Taboado no tempo em que lá ainda tinha gado. O forte da boiada era o corte, mas a gente sempre tinha umas vaquinhas curraleiras para garantir a produção leiteira. Hoje aquilo está tudo abandonado, o casario está largado, tomado pelo mato, retrato acabado da solidão e da alegria das cantorias que a gente fazia no luar do sertão, só sobrou a recordação, a maltratar meu coração. Além de fornecer aos companheiros e companheiras boiadeiros ou não informação da melhor qualidade, a intenção desta nossa lida noticiarista e novidadeira também é de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. E a forma que por nós foi escolhida para cumprir esta função é a recitação dessas prosinhas rimadas, escritas pela minha própria mão, todo dia no fechamento da nossa programação. E conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, para não ficar nos eitos espalhando poesia só pela televisão, a gente resolveu arrumar um jeito de pôr isso tudo à disposição dos amigos e amigas do Brasil inteiro, o que foi feito com a publicação dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. E se tiver aí alguém que ainda não leu e queira saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode me procurar diretamente no meu telefone particular,
que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente chega ao fim de mais uma jornada e anuncia a retirada, deixando feita a combinação de voltar para uma nova função do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.